Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo Jonathan Sena, estudante de Pedagogia da Universidade de Pernambuco. E esse vídeo está sendo gravado para uma atividade da disciplina de História da Educação da professora Adelene Arantes, da Universidade de Pernambuco. A atividade proposta foi de que fizéssemos um relato sobre a nossa vida escolar, trazendo memórias positivas, memórias não tão boas assim também, e uma reflexão sobre que escola é essa que a gente cresceu. Qual o papel da escola na nossa construção como cidadão, como ser humano. Falar de escola, para mim, é bem, é bem gostoso, porque apesar de fazer 10 anos que eu saí da escola, né? As memórias de escola são sempre muito recentes para mim, digamos assim. A escola, eu cresci dentro da escola porque minha mãe é professora, então eu cresci dentro do ambiente escolar. Sempre quando não estava estudando, eu estava acompanhando minha mãe nas escolas que ela ensinava. Então, é muito gostoso falar de escola porque é um ambiente que é como se fosse minha casa, digamos assim. E eu tenho muitas memórias, memórias muito boas mesmo. Tenho poucas memórias não tão boas. Mas, começando a falar, já que são poucas memórias não tão boas, é mais fácil de selecionar uma para falar aqui para vocês. É, todo aluno, toda criança tem medo da reação dos pais quando tira uma nota baixa, né? Porque sempre tem aquela pressão de que o aluno precisa tirar uma nota boa, que a única obrigação que a criança tem é estudar, e aí os pais exigem que o aluno tire uma nota acima de 8, digamos assim. E eu lembro, como se fosse hoje, a minha primeira nota baixa no período escolar. Eu era a quinta série, antiga quinta série, que hoje é sexto ano. Tava naquela transição de sair da sala que tinha apenas um professor para todas as disciplinas, passar para uma série que tinha vários professores, e ainda estava me adaptando a não ter mais só uma tarefa específica, cada professor da aula do dia passar várias tarefas. Então, ainda estava em período de adaptação. E eu lembro como se fosse hoje, na quinta série, era o mesmo professor para duas disciplinas, matemática e desenho geométrico. E teve o período de avaliação, e quando ele trouxe a nota, eu me surpreendi com as minhas primeiras notas baixas. Eu tirei a nota 6,5, e para mim aquilo foi o fim do mundo, porque era o primeiro semestre e minha mãe sempre dizia que se ficasse de recuperação, se tirasse nota baixa, a gente iria ficar de castigo até o final do ano. Então, foi o baque, né? No início do ano, tirar uma nota baixa, passar o resto do ano sem se fazer nada de castigo, ia ser uma morte. E aí, então, eu voltei da escola, a escola liberou, largou, voltei para casa o caminho todo. Comecei a voltar sozinho também nesse período. E no caminho para volta para casa, eu fui chorando o caminho todinho, na rua, até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, tava meu irmão com uns amigos da escola dele fazendo umas atividades, e eu cheguei chorando e minha mãe ficou preocupada, porque eu tava começando a voltar sozinho pra casa, ninguém tava me buscando, ela achou que alguma coisa tinha acontecido comigo na rua. E eu chorando, ela perguntava: Jonathan, o que aconteceu? E eu não conseguia falar, só chorava. Jonathan, o que aconteceu? Fale, e eu só chorava. Jonathan, aí eu peguei, eu lembro até hoje assim, eu fiz: eu vou ficar de castigo. Ela fez: o que você fez? Eu fiz: eu não fiz nada. Ela: então por que você vai ficar de castigo? Eu fiz: porque eu tirei nota baixa. Ela fez: você tirou quanto? Ela fez: eu tirei 6,5 em matemática e desenho geométrico. E aí ela falou: ah, meu filho, não se preocupe não, foi 6,5 por causa de meio ponto, você recupera. Não se preocupe, você vai passar. Então, mas pelo peso de que tirar a nota baixa iria ter uma consequência, foi um baque para mim a primeira nota baixa. E agora escolher uma memória positiva é bem complicado, porque são muitas memórias gostosas dentro do período escolar. Porque dentro da escola é que a gente vai se descobrindo, a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai conhecendo perfis de pessoas, e são muitas descobertas gostosas. Mas eu acredito que a memória
mais gostosa que eu tenho assim da escola, uma memória positiva, é porque eu sempre fui muito ligado à arte, sempre quis muito ser ator. E a primeira escola que eu estudei, na formatura da alfabetização do ABC, ela selecionava alguns alunos da escola para apresentar algum clássico de conto de fadas, algum clássico Disney, montar uma peça. E só podia participar dessa peça alunos que já tinham se formado no ABC. Então tinha que ser da primeira série até a quarta, porque era uma escola que só tinha Fundamental 1. E era meu sonho participar dessas peças. Porém, eu só podia depois que eu passasse da alfabetização. E meu irmão sempre participava e eu tinha muita vontade. Até que depois que eu me formei da alfabetização, que eu estava na primeira série, eu fui chamado para participar dessa peça. Eu lembro como se fosse hoje, que era a história da Chapeuzinho Vermelho, e tinha um grupo de Lobo Mal, a Matilha de Lobo Mal. E eu era um desses Lobo Mal, um desses lobos da Matilha. E foi muito gostosa. Eu lembro a música que a gente dançou, que era a música de Sandy Júnior. E aí a gente dançava junto com as flores, que eram umas meninas que estavam vestidas de flores do jardim e tal. Foi uma coisa muito gostosa, porque eu sempre fui muito ligado à arte mesmo, eu sempre quis ser ator. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho que me impediram de chegar lá, mas é uma memória muito boa. Tanto que quando foi mais à frente, no Fundamental 2, eu fui estudar em uma escola que tinha aula de teatro e... já vou falar mais de uma memória. E aí eu fui chamado para participar da companhia de teatro dessa escola. Essa escola não tinha feira de conhecimento, ela... Num período de feira de conhecimento, a gente tinha um tema e tinha que montar uma apresentação que era feita no Teatro Guararapes. Então, era sempre muito gostoso participar desses momentos de arte, pra mim. Eu sempre gostei muito. E falar do papel da escola, que escola foi essa que eu cresci. Eu sempre estudei em escolas particulares. E apesar de ser particulares, ela não tinha muito essa coisa da tradição. Sim, ela tinha coisas tradicionais, mas elas não eram tão tradicionais assim. E dentro da escola foi quando eu pude descobrir a minha sexualidade, porque eu estudei na minha escola do Fundamental 2 até o ensino médio. Era uma escola que era bem diversa, assim mesmo, pela diversidade mesmo de sexualidade, gênero. A começar pelo dono, que ele era homossexual, então tinha muitos professores homossexuais, tinha muita coisa ligada à arte, tinham muitos alunos homossexuais que também se descobriram dentro dessa escola. Então, essa escola foi fundamental para eu saber quem eu era, o que eu poderia encontrar fora da escola, como lutar contra preconceitos. A escola também é um lugar de família para mim, porque eu acredito que o corpo escolar ele não tá ali apenas para traçar uma estratégia pedagógica, para passar o conhecimento dos livros. A gente aprende muita coisa além dos conhecimentos do livro. A gente aprende sobre respeito, sobre empatia. A gente aprende muita coisa e eu acredito que eu sou o ser humano que eu sou hoje, não só pela educação que os meus pais me deram, mas também pela educação que essas escolas que eu passei me deram. Só foram escolas muito acolhedoras e escolas muito abertas também ao diálogo. E eu tenho muita saudade do período escolar. Eu não vou negar. É isso, pessoal. Essas são as minhas memórias do período escolar. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo e quem sabe, até a próxima.